O Euler falou o seguinte: salve supernovas, já que iremos ver um possível combate entre o Gorosei Saturne e o Kuma, você acha que o Barba Negra indo para Egghead pode aproveitar para pegar a Akuma no Mi de algum deles? Cara, primeiramente eu acho muito difícil que o Gorosei seja morto nesse arco, até porque ele acabou de ser apresentado e o poder dele acabou de ser abordado, e seria um tiro no pé do Oda ele matar o Gorosei assim que ele apresentou. O Kuma vai sim dar um golpe muito forte nele, provavelmente vai dar bom dano no Gorosei, mas matar ele eu acho muito difícil, até porque nós conhecemos Eiichiro Oda e ele dificilmente mata seus personagens. Porém, um personagem que muito possivelmente vai morrer mesmo é o Bartolomeu Kuma, e sinceramente eu não vejo como a fruta dele ir parar na mão do Barba Negra. Acho que o Oda não quer fazer isso, até porque não vejo muita utilidade com a fruta do Kuma nas mãos do Barba Negra. O Barba Negra já tem poder destrutivo suficiente e ele não precisa mais disso. O que ele precisa agora é alguma coisa que lhe dê muita resistência, e nesse caso, aí sim entrariam as frutas dos Gorosei. Mas como eu falei, não vejo muito como o Gorosei morrer nesse arco ainda, e mesmo que a Barba Negra realmente venha pra Egghead, eu acho que não vai ser com o intuito de roubar uma fruta, e sim de analisar a situação e ver o que o espera nos próximos arcos. Com o Luffy declarando guerra direta ao governo mundial e despertando seu poder de Nika, e o Gorosei finalmente mostrando todo o seu poder. Barba Negra é um estrategista nato e eu acho muito mais provável que é isso que ele queira fazer na ilha, afinal nenhuma das frutas encaixaria no personagem nesse momento. Mas mais pra frente eu concordo sim que o Barba Negra pode ficar com uma das frutas dos Gorosei e até mesmo pode ser a do próprio Saturne. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem. Aquele vídeo que a gente pega as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal e responde aqui em vídeo. Esse é o primeiro Supernovas Respondem do ano, ele tá saindo um pouquinho depois do previsto, mas aqui a gente pegou perguntas muito interessantes lá do Instagram, então se você não nos segue ainda, já nos siga, @canal Supernovas, para vocês mandarem suas perguntas e terem a chance de aparecer num vídeo nosso. Então, sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. O Pedro falou o seguinte: salve supernovas, vocês acham que ainda há tempo para desenvolver os outros 3 deuses? E será que eles serão subjetivos como Nika? Pois Nika é o Sol, mas não é literalmente alguém com poder de fissão nuclear. Salve pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Salve mano, tamo junto. Cara, sua pergunta é muito interessante e é sempre bom lembrar desses 4 deuses mencionados em Skypiea: o deus do Sol, deus da chuva, deus da floresta e o deus da terra. Esses 4 deuses foram mencionados despretensiosamente, como se fosse algo que só fizesse parte da cultura de Skypiea, mas agora conforme o mangá avança a gente vê que não era isso, e esses deuses podem ter importância absurda no final de One Piece. Um deles já nos foi apresentado, que é o próprio Luffy, e possivelmente o deus da floresta também já nos foi apresentado, que é o Ryu Kogyo, o almirante Touro Verde. Ficaria faltando apenas o deus da chuva, que muito possivelmente seja o próprio Dragon, afinal ele tem poder de controlar o clima, isso a gente já viu em várias partes do mangá. Dito isso, faltaria apenas o deus da terra, e esse deus possivelmente seja o próprio Imu. A gente já comentou em alguns vídeos passados da semelhança física que o Imu tem com o deus Vert, que é o deus que controla a terra e é o deus que é adorado em Skypiea. É claro que ele não precisa necessariamente ser uma criatura igual ao deus Vert, mas ele pode ter uma relação com essa criatura em si. Afinal, o Imu está vivo desde muitos séculos atrás, e ele pode ser imortal não necessariamente pelo caminho da cirurgia perene, mas sim sendo um deus ancestral. Isso é um tema muito delicado de se entrar, porque torna o One Piece um mangá muito mais complexo do que deveria ser. Mangás grandes já fizeram isso, como Attack on Titan, por exemplo, e é muito delicado de se mexer com essa questão de deuses ancestrais. Nós acreditamos que o Oda não vá muito por esse caminho, então possivelmente Mu tem o poder do deus da terra e não necessariamente seja esse deus, assim como Luffy tem o poder do deus do sol e não necessariamente é o deus do sol. Mas essa questão dos deuses em One Piece com certeza ainda vai ser abordada mais pra frente, e agora já temos entre aspas 3 dos 4 deuses apresentados na obra e sendo protagonistas do que tá acontecendo no atual momento do mangá. Então só faltaria o deus da terra mesmo, e nós apostamos que seja o Imu. E não precisa nem dizer que ele vai ter uma importância mais pra frente. E a próxima pergunta é do Harry Favacho. Salve supernovas, beleza? Beleza, mano. Há um detalhe interessante em que não estamos comentando há um tempo. A união de todos os Red Poneglyphs apontarão a localização de Laugh Tale. Ok, mas quem foi ou foram os responsáveis por esconder Laugh Tale? E se alguém
escondeu a ilha, entre aspas, que tipo de influência ela pode ter em toda a civilização da obra? Será que o segredo para a energia infinita a qual Vegapunk tanto buscou está ligado a essa ilha? Forte abraço, Mandriões, tamo junto, cara. Sua pergunta é extremamente interessante porque leva a gente a pensar no início de tudo em One Piece, no período conhecido como Século Perdido, que a gente não sabe absolutamente nada sobre ele ainda. A ilha de Laugh Tale contém o tesouro de Joy Boy, e Roger disse isso no capítulo em que ele encontrou a ilha e finalmente encontrou One Piece e se tornou o rei dos piratas. Então, muito provavelmente, o responsável por esconder essa ilha, ou pelo menos escolher a melhor localização para esconder o seu maior tesouro, foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Joy Boy. Como ele fez isso, se foi através de um poder ou se foi através de simplesmente uma localização absurdamente escondida dessa ilha, a gente ainda não sabe e é muito difícil teorizar sobre isso, mas muito provavelmente foi ele quem escondeu. E sim, essa ilha pode ter uma influência sobre a obra, até porque só chegando em Laugh Tale que é possível libertar o mundo da opressão de Imu. Isso foi subentendido todas as vezes que essa ilha é mencionada, então a gente já sabe que para o Luffy se tornar o rei dos piratas, ele precisa de algo ou de alguma informação que está em Laugh Tale e não tem como fazer isso sem chegar à ilha. E essa opção que você deu é excelente. O segredo para energia infinita que Vegapunk busca pode sim estar em Laugh Tale. Não necessariamente a máquina gigantesca capaz de gerar essa energia infinita, mas talvez a informação para se chegar até ela. Essa ilha muito provavelmente é alimentada por energia solar, assim como a ilha da Lua, a cidade lunar perdida que a gente viu na história de Capas do Enel. Então, se a gente tiver uma ilha alimentada por essa energia e com um segredo para transmitir essa energia para o mundo, é muito provável que o Luffy use isso de uma forma não consciente, talvez, porque ele não é tão inteligente assim, para espalhar essa energia para o mundo inteiro. E assim o mundo inteiro ia ficar debaixo do mesmo sol. E como o Luffy encontrou o Vegapunk antes de chegar a Laugh Tale, diferente de Roger, que provavelmente nunca viu o Vegapunk na vida, isso pode se encaixar perfeitamente no que Rayleigh disse da interpretação diferente que os Mugiwaras teriam ao chegar em Laugh Tale. Eles têm tanta informação, mas tantas experiências, que chegando em Laugh Tale eles vão saber exatamente o que fazer com o que quer que eles encontrem nessa ilha para libertar o mundo inteiro da opressão. E Luffy vai se tornar finalmente o guerreiro da liberdade que ele está predestinado a se tornar. Então nós acreditamos que realmente essa ilha pode conter o segredo dessa energia ilimitada, além, é claro, do tesouro de Joy Boy que foi escondido por ele há mais de 800 anos atrás. Mas eu gostei muito do seu pensamento. E nós pegamos uma pergunta meio diferente aqui do Luca. Ele falou o seguinte: saindo um pouco do tópico One Piece, acompanha o Jujutsu Kaisen? Se sim, o que acharam da segunda temporada? Cara, eu acompanho sim, eu acho que dos três eu sou o único que acompanha Jujutsu Kaisen, e eu terminei recentemente a segunda temporada, então eu posso dizer que temporada incrível. Na verdade, Jujutsu Kaisen inteiro tá sendo incrível, eu tô gostando muito, é um mangá bem diferente de One Piece, não tem nada a ver na verdade, é bem complexo de entender às vezes os poderes, mas eu tô gostando demais. Embora eu já tenha levado diversos spoilers do mangá, na verdade todos os spoilers possíveis, porque minha namorada e os meus amigos todos acompanham, então é meio difícil ficar sem saber das coisas que acontecem, mas mesmo assim tá sendo muito divertida a experiência, fora a animação que é incrível. Eu tô ansioso pro próximo arco que vai definir muita coisa na história, mas até o momento tá sendo um dos melhores animes que eu assisti esse ano, considerando, é claro, que o ano acabou de começar. Mas eu recomendo muito, se você tem medo de assistir ou tem medo de começar, comece, é muito bom. E a próxima pergunta é do Julie, ele falou o seguinte: fala Supernovas, vocês acham possível que Musamá apareça em Egghead caso o velho Aranha morra? Com isso, Shanks e Barba Negra, que derrotaram Kid e Law, lutem ao lado do Luffy de alguma forma, assim como foi em Sabaody. Cara, isso daqui é bizarro, mas seria sensacional ver em tela. Sinceramente, eu não acredito que o Imu saia de Marijoa tão cedo. Ele provavelmente só vai sair quando começar a ficar insustentável, quando o Luffy começar realmente a ameaçar diretamente o governo mundial. Por enquanto, ele mesmo falou, os deles são uma casca vazia, eles não sabem o real propósito desse clã. Então é muito difícil que ele faça alguma coisa agora, ou que ele venha pessoalmente resolver alguma coisa, até porque a simples revelação da sua existência pro mundo é um perigo, e ele não quer arriscar tudo tão cedo. Porém, a junção de Barba Negra com Shanks para derrotar Imu seria muito interessante. Eu já vi diversos memes ou diversos posts no Instagram que faziam referência a uma possível união de Barba Negra e Luffy contra Imu, e eu simplesmente acho isso genial. Até porque, cara, o Luffy não tem tanto propósito de lutar contra o Barba Negra ainda. É claro que o Barba Negra, entre aspas, motivou a morte do Ace, mas o Luffy é maduro o suficiente para saber que o Ace escolheu estar ali, e ele tomou as próprias decisões. Não foi como se o Barba Negra tivesse matado o Ace pessoalmente. Ele só contribuiu para o Ace estar naquele momento, mas o Ace tomou as próprias decisões sem arrependimentos. Mas é claro que sempre existe a possibilidade do Teach matar o Shanks,
Shanks, e isso sim motivaria o Luffy 100% a lutar contra ele, mas por enquanto existe ainda a possibilidade deles se juntarem contra o Imu. Até porque Barba Negra e Luffy têm uma opinião muito parecida sobre o mundo, porém de uma forma um pouco distorcida por parte do Teach. Ambos acreditam no One Piece, ambos acreditam no sonho dos homens, dos piratas, mas os dois têm motivações opostas. Seria muito interessante vê-los lutando lado a lado, pelo menos por um momento, mas eu não sei se é isso que o Oda está planejando pro fim de sua obra. Por enquanto, o Teach continua sendo vilão, e seria muito interessante que ele mudasse de lado por um momento, mas eu acredito que não será isso que vai acontecer. Até porque eu ainda acredito fielmente que o Teach vai matar o Shanks. Comentem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer, e se vocês acreditam na possibilidade do Teach se tornar herói por alguns momentos. E a próxima pergunta é do Ítalo Gomes. Aí, Supernovas, pra que vocês acham que serve a ponte de Tequila Wolf? Cara, essa é uma excelente pergunta pessoalmente pra mim, que gosto muito desse tema. A gente já fez uns 2, 3 vídeos falando exclusivamente sobre isso, e respondendo perguntas eu perdi a conta de quantas vezes a gente já falou sobre isso. Cara, Tequila Wolf se relaciona diretamente com o país congelado do qual Ors foi originado, e a gente sabe que provavelmente esse país foi o Reino Antigo, ou pelo menos algum remanescente direto desse reino que congelou por algum poder misterioso há muito tempo atrás. E Tequila Wolf provavelmente saiu desse reino, porém é bom lembrar que essa ponte foi construída não por ordem do Reino Antigo, mas sim por ordem dos Tenryubitos. Isso é muito interessante de se pensar e até deixa a gente um pouco confuso qual seria o real propósito dessa construção. Uma das teorias mais aceitas é que essa ponte seja feita com o único propósito de escravizar as pessoas e que ela não tem o propósito de um dia terminar, e sim de escravizar as pessoas por mais tempo possível, assim como já foi feito no nosso mundo várias vezes. Outra teoria que a gente gosta bastante é que essa ponte foi construída com o objetivo de simular uma falsa liberdade para o mundo, uma falsa união entre os povos, com a ponte unindo países ao longo do oceano, porém com o objetivo distorcido de se parecer com o propósito de Joy Boy. E seria uma forma dos Tenryubitos passarem a falsa aparência que eles estão lutando pela liberdade e pela união dos povos, mas sem ser isso que eles realmente querem. Na verdade, essa ponte seria usada para taxar as importações ou algo assim, e não para trazer a liberdade ao mundo. Mas a teoria que nós mais gostamos é com certeza disparada que essa ponte tem alguma relação com o país congelado do qual Ors fez parte, e que Tequila Wolf na verdade é o nome desse país, o nome real de um país remanescente do Reino Antigo, liderado por um gigante ancestral que provavelmente teve em algum momento de sua vida o propósito de Joy Boy. Podem ter certeza que nós vamos falar bastante sobre essa ponte ainda no canal, e provavelmente nós nem precisemos fazer mais teorias sobre isso. O próprio Oda já faz as revelações sobre o que é Tequila Wolf e o que foi esse país congelado no passado. E por fim, temos a pergunta do Cas da Edaluz. Desculpa aí se a pronúncia tá errada, mano. Será que em Elbaf a gente vai ter o arco mais épico do ano, trazendo mitos da cultura nórdica e enigmas do século perdido? Cara, 100% de certeza que sim. Esse arco promete muito. Agora em Egghead foi apenas uma preparação, era pra ser um arco de passagem na verdade, e o Oda nos entregou um arco grandioso com muitas coisas incríveis, e é possível que Elbaf só melhore isso. Nós acreditamos que Elbaf vai ser um arco completo, um arco com muitas revelações sobre o Reino Antigo e sobre o próprio Shanks, e seja o arco final antes de Laugh Tale, espelhando de alguma forma a Amazon Lily. Laugh Tale seria por sua vez a ilha de Impel Down, e por fim a guerra final seria o espelho de Marineford. Cara, nós estamos muito perto do final da obra, assim como Oda disse, quando o Ruivo começasse a aparecer com mais frequência a gente estaria na reta final, e agora não só o Ruivo, o próprio Imu tá aparecendo com certa frequência. Então, cara, não tem como, a gente tá no final de One Piece, e nos próximos 10 anos no máximo a gente acaba essa obra, e finalmente vamos descobrir todos os segredos desse mangá. O que vocês acham que vai acontecer no arco de Elbaf? Quem vocês acham que vai ser o vilão? Comentem aí embaixo que nós queremos ler a opinião de vocês, e é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que acharam, e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @canal Supernovas, que é por lá que vocês podem mandar suas perguntas para participar dos vídeos aqui no canal. E é isso, galera. Valeu!